A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar iniciando essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de graça, Deus de poder, Deus bendito e eterno, que o Senhor venha abençoar cada irmão que está assistindo essa live nesse momento. Que o Senhor venha dar graça, Senhor Jesus, abrir nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, para que possamos, Senhor Jesus querido, cada dia mais crescer no conhecimento e na graça que vem de Ti. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. E louvado seja o Senhor por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, hoje nós vamos ler a lição de número 7, 17 de maio de 2020, a qual tem como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, 14 ao 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe
e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos estar ouvindo o Alejandro, Stephanie, Tânia e Evelyn louvando ao Senhor com o hino da harpa. Em seguida, vamos ouvir os professores e o diácono Monteiro fazendo o resumo da lição. Amém, irmãos? Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o exército do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Nós vamos cantar 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará
e do destruidor. O corpo esmagará ao caro Redentor. Fiel aqui serei, a Ele com fervor. Somente seguirei, avante eu vou. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombetas soará do nosso Criador. A graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó. Com ele cearei, avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém. Paz do Senhor, guerreiros de Cristo. Hoje vamos falar sobre a lição 6, que tem como título Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Nós sabemos que o Brasil é um estado laico, ou seja, ele tem várias religiões e o Estado não interfere na escolha do cidadão. Ou seja, eu posso escolher uma religião e o Estado não vai interferir. Não existe religião oficial no Brasil. O que faz com que existam diversas religiões, diversas denominações, inclusive dentro de uma casa. O meu pai pode ser de uma religião, minha mãe de outra, o filho de outra, né? E isso vai causar o quê? Pode causar intrigas, brigas, discussões, porque eu vou acreditar numa coisa, meu pai acredita em outra. Mas nós sabemos que Deus, ele não quer brigas, ele não quer discórdia dentro da nossa casa, né? Ele não quer desentendimento na família. O que Deus quer? Ele quer que nós sejamos instrumentos de salvação dentro da nossa própria casa, né? Mas como fazer isso, né? Sem gerar brigas, como eu falo do que eu acredito, da minha crença, sem interferir, sem brigar com os meus pais que são de outra crença, são de outra denominação, né? Nós temos que afirmar a nossa fé sem desrespeitar o mandamento de Deus. Com esse mandamento, amar o próximo, né? Respeitando. Eu falo a minha opinião, ele fala a dele e respeitando a sua decisão final, né? Eu prego para ele, eu falo do amor de Deus, o que eu acredito, o que a Bíblia diz, e a decisão cabe a ele, decidir se vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, respeito. Se aceitar, agradeça, né? Mas se não aceitar, respeite também. Temos que respeitar a decisão dos nossos pais, né? Sem brigas, né? Pregar o que eu acredito e respeitar a sua decisão. Se você for o único crente na sua casa, você não deve ficar revoltado, preocupado com isso, né? Você deve continuar pregando, respeitando a opinião e a decisão dos seus pais, dos seus irmãos, de quem morar na sua casa. O título é Meus pais têm religião diferente. E agora? O título do primeiro tópico é A Religião. Você saberia explicar o que é religião? Nós podemos entendê-la como um conjunto de crenças e de práticas. Você sabe o que é crenças? Crença é uma coisa que você acredita, você crê nessa coisa. Isso significa crença. E relativa às coisas sagradas. Muitas vezes a gente pensamos, religião é várias pessoas dentro da igreja adorando alguma coisa, alguma imagem, mas a gente se enganamos por causa que
religião é algo sagrado que a gente ou outras pessoas consideram sagrada, muito importante para elas. Isso que significa religião. Se você quer ser um cristão que seja assim um cristão mesmo de verdade, crente sendo louvando o próximo, lhe respeitando, você tem que primeiro lhe dar o respeito e dar o respeito ao próximo. Se você não fizer isso, você não se diga um crente. E a próxima palavra, você tem que pregar o amor de Deus. Mesmo os seus pais brigando, ore perante um quarto de joelhos dobrados e também depois vá lá, converse com eles, pegue a Bíblia, leia um versículo e também faça como se dê respeito. Nunca fale mal dos seus pais, nunca diga que não gosta dos seus pais, nunca faça nada contra os seus pais. Você tem que respeitá-los e também ser obediente, como Deus nos ensinou. E eu agradeço a oportunidade. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos da congregação Estrela do Oriente, a todos que fazem a nossa congregação, todos os professores, toda a diretoria, toda a equipe que compõe a EBD da congregação Estrela do Oriente. Deus abençoe a todos os alunos, especialmente os alunos da classe Os Gideões, esses homens aí valentes e valorosos, que estão ali sempre nos ajudando com os comentários, interagindo para o nosso crescimento espiritual. Queridos amados irmãos, nós estamos na lição de número 7, onde iremos falar sobre um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual. Glória a Jesus. Nós estamos chegando já aí na lição de número 7, né? Olha como o tempo passa ligeiro, né? Onde tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Jesus. É um assunto muito importante. E aqui na verdade prática, o escritor ele coloca assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glória a Jesus. Os irmãos sábios, quando Cristo ele morreu na cruz, ele foi ali crucificado, passou todo aquele processo, de sofrimento, de humilhação, e ele foi crucificado ali na cruz. Diz a Bíblia que ele derramou todo o seu sangue. Quando ele expirou na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo ali no tabernáculo, ele foi rasgado de cima a baixo. Naquele momento, todos nós que era barrado por algum preconceito, por algum conceito, alguma lei, alguma ordenança, foi rasgado, foi derribado, fomos libertos. Na verdade, falar assim melhor para nós entendermos. Fomos libertos. Toda aquela barreira que existia, aquela parede que separava, fomos libertos. E no primeiro ponto, quando Paulo ele fala que Cristo desfez a amizade entre os homens, ele faz aqui uma analogia, aqui logo no início, ele faz aqui uma analogia, aonde havia ali no templo, naquele templo de Jerusalém, aquele templo construído por Salomão, que foi passado por algumas modificações, foi reconstruído algumas vezes. E numa dessas vezes foi construído um muro que separava o átrio dos gentios do lugar santíssimo, lugar de adoração. Os judeus tradicionais construíram aquele muro porque eles achavam que só entrava ali só as pessoas, vamos dizer assim que nem eles, falar assim bem claro, assim que nem eles. E por isso os gentios eles não tinham o direito e nem poderiam encostar naquele muro, porque existia placa
naquele muro escrita em grego e em latim, aonde dizia que qualquer estrangeiro que encortasse ou tentasse ultrapassar aquela parede não era nem penalizado, não, era executado. Então era uma ordem assim explícita mesmo, uma ordem severa. E Paulo ele faz essa analogia, ele conta essa história. Quando Paulo está preso ali na cidade de Roma, ali ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. Ele fica sabendo que ali havia contendas na igreja. Estava havendo contenda na igreja. Existia dois povos na igreja de Éfeso: os judeus e os gentios, todos convertidos. Mas os judeus, por sua vez, eles queriam que os gentios convertidos passassem por aquele processo, né? Aquele processo de circuncisão, aquele processo cirúrgico, né? Ali na carne, e guardasse os preceitos da lei, que era mais de 600 preceitos da lei, né? Entre eles existia, né, aqueles ritos, festas, comida, e muitos outros preceitos que atrasava, que amarrava a vida das pessoas. E Paulo ele escreve essa carta dizendo para os judeus gentios que tanto os judeus como os gentios todos eram culpados, não tinha ninguém ali inocente, porque os judeus, por sua vez, achavam por ter ali aquela genética, herança de Abraão, né, da promessa, né, que Deus fez para Abraão. Eles achavam que eram superiores aos gentios, né? E os gentios, por sua vez, hostilizavam os judeus, né? Por eles foram alcançados por Paulo, pregando o evangelho na cidade de Éfeso, né? Aquele evangelho transformou a vida daqueles gregos que agora eram crentes na pessoa de Cristo Jesus. Amados irmãos, isso nos dá uma lição muito importante. Às vezes nós também nos amarramos, nos prendemos em detalhes, né, em circunstâncias que atrasam nossas vidas. Às vezes por termos mais tempo de crente, por sermos mais veteranos na igreja, por vezes por cantar melhor, às vezes por pregar melhor, por termos uma boa dignação, uma boa fala, uma boa oratória. Às vezes nós achamos que somos superior àqueles irmãos que não têm esses conceitos que nós temos, não é verdade? Então isso atrasa tanto a nossa vida como a vida da igreja, impede o crescimento da igreja. Então Paulo ele escreve essa carta para mostrar para judeus e gentios que todos os dois não estavam certos, estavam errados, né? Que eles deveriam voltar atrás. Os dois povos estavam errados, porque eles estavam agindo de maneira diferente dos ensinamentos que ele tinha citado, do evangelho que ele tinha pregado naquela cidade, né? E ele escreve essa carta para isso. Então ele fala aqui das leis, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civis, né? No segundo ponto ele fala sobre pela paz de Cristo fez um novo homem, né? E aqui no primeiro subtópico diz assim, o conceito bíblico de paz, né? E aqui ele vai no decorrer da lição, que não dá tempo de nós falarmos tudo, mas nós vamos ver que Cristo, ele não só trouxe a paz, como ele é a verdadeira paz. Mesmo em momentos, mesmo em tempos difíceis que estão passando, mas nós temos que ter essa paz dentro de nós. Nós temos que crermos que tudo isso vai passar, né? Se nós tivermos Cristo dentro de nós, no nosso coração, pode estar morrendo 1000 de um lado, 10 do outro, mas nós continuamos com aquela paz. Não aquela paz que é feita pelos homens, um tratado de paz, né? Assinado ali um papel, um documento. Não é isso. É a paz verdadeira de Cristo, aquela paz que alivia o nosso coração, que mesmo dentro das tribulações, mesmo passando por dificuldade, mas nós temos certeza que essa paz jamais ela vai nos abandonar, que é Cristo Jesus. E no terceiro ponto, ele fala aqui no terceiro ponto sobre pela cruz reconciliados com Deus no corpo, né? Aí ele fala aqui no primeiro subtópico, Cristo se fez maldição por nós. Amados irmãos, essa história que Cristo se fez maldição por nós, às vezes quando nós não entendemos
bem do Evangelho, nós até pensamos mal. Mas olha só, naquele tempo, uma morte, quem morria dessa maneira, eram pessoas malditos mesmo. Eram pessoas malditas mesmo. Né? A pessoa era chicoteada em praça pública, uma taca, uma chibata de 3 pontas. Em cada ponta tinha ossos amarrados, ponta de ferro. Quando batia na carne do indivíduo, arrancava um pedaço de carne. Não contendo com tudo isso, ainda era crucificado na cruz. Era crucificado no madeiro. E ele mesmo carregava a sua cruz até o Calvário, seja o caminho descendo, seja o caminho subindo, seja bom ou seja ruim, como ele tinha que levar, debaixo de chicotado ainda mais. Os irmãos lembram de Cirineu? O Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz de Cristo? Pois seja um Simão Cirineu. Ajude a carregar a cruz do seu irmão, que está precisando de ajuda, às vezes do nosso lado, do lado da nossa casa, um amigo, um vizinho, um irmão mesmo da igreja, está precisando da nossa ajuda. Vamos ajudar a carregar a cruz do nosso irmão. Amém, amados? Então, quando chegava lá no Calvário, ele, além de ter levado a sua cruz todo chicoteado, todo cortado, todo cuspido, todo esbufeteado, ele era crucificado na cruz e a cruz posta em pé. Né? A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi crucificado, ele ficou ali derramando todo o seu sangue, e a partir da hora que ele expirou na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Então, todo aquele muro de separação, Jesus derribou aquele muro, aquela parede, não foi com martelada, não foi com porretada, não foi com alavanca, não. Foi desfazendo, foi quebrando a lei. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei. Né? Mas tudo aquilo, todos aqueles preceitos, aqueles rigor, aquelas coisas que atrasavam a vida do povo, foi desfeito ali na cruz. O sangue de Jesus desfez todo mal entendido e trouxe a paz para o coração daquelas pessoas. Olha só o que Jesus não passou por nós. E Paulo, quando ele escreve essa carta, né, para os Efésios, ele estava passando uma situação muito difícil. Um homem que passou a vida inteira pregando o Evangelho, levando as boas novas de salvação, agora estava preso, sabia que ia morrer, mas ele não ficou triste, ele não ficou encabreado, ele ficou pregando a palavra através das suas cartas. Ele não poderia ir na cidade, né, para onde ele escreveu as cartas, mas ele ia através da carta. Ele escrevia as cartas e aquela carta, ela se tornava uma carta assim, vamos dizer assim, uma carta giratória, uma carta que andava de igreja em igreja, porque era uma mensagem contemporânea. Então, amados irmãos, concluindo aqui a minha fala, a lição do número 7, que nós venhamos crer que Jesus Cristo é a nossa paz, que Jesus Cristo é aquele que nos dá paz verdadeira, que Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, para nos tirar das ofensas do pecado, do mais lamaçal do pecado. Assim que Paulo pregou para aquela cidade, esse também é o nosso compromisso, a nossa missão de pregar esse evangelho, de fazer com que esse evangelho alcance mais pessoas, chegue em todos os lugares, o lugar mais distante possível, através de nós que fomos comissionados e chamados para pregar esse evangelho. Essa lição é uma lição que nos dá um ensinamento muito grande, e nós aqui estamos gratos por essa oportunidade, agradecendo a Deus, que no próximo domingo nós estaremos novamente, em breve, com fé em Deus, com fé em Cristo. Nós vamos estar lá na congregação Estrela do Oriente, pregando essa palavra. Cada um com a revista na mão, todo mundo sentado ali, ouvindo a palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, e ela vai se cumprir breve. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor da glória. Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, continua abençoando a vida dos teus filhos,
todos os professores, todos os ouvintes, a nossa líder, o nosso pastor, sua família, toda a congregação Estrela de Sião. Deus, continua colocando a tua mão saradora, continua, papai querido Deus, repreendendo toda enfermidade, continua, Pai amado, agindo nas nossas vidas, nos exaltando, Senhor, repreendendo toda a fúria do mal, continua, papai amado, nos dando vitória, Senhor, para que o mundo saiba, Senhor, que tu é conosco, Pai, em nome de Jesus, assim como tu foi, Senhor, com teu filho Elias, assim como tu foi com teu filho Davi, continua, Senhor da glória, agindo em nossas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém.